Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. O que alimenta a nossa alma? Para aqueles que têm o hábito de fazer a oração do Pai Nosso, nós encontramos uma frase que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no final, onde temos as coletâneas das preces, nós vamos encontrar essa oração. E lá nós vamos encontrar a explicação, onde nos diz que nessa frase, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento indispensável, a sustentação das forças do nosso corpo. Dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Que pão é esse que pedimos a Deus que nos dê diariamente? Seria tão somente o alimento material? Muitas vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso de forma tão mecânica, sem pensarmos nas palavras que estamos proferindo e no significado de cada palavra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que percebemos a importância do alimento espiritual para sustentar as nossas almas frágeis em nossa caminhada evolutiva? Do que você se alimentou hoje? Claro que é importante cuidarmos do nosso corpo material, esse corpo que é instrumento, que é a morada provisória do nosso espírito. O corpo é o vaso sagrado concedido por Deus para as nossas experiências na carne. Merece ser tratado com respeito, a abstenção de vícios, cuidados com a alimentação, exercícios físicos, levar uma vida saudável. Mas precisamos compreender, como nos asseverou o Mestre, nem só de pão vive o homem, nos mostrando assim a necessidade de alimentar e de nutrir a nossa alma e o nosso espírito. Como a alma e o corpo estão conectados através do perispírito, podemos afirmar que os cuidados que se tem com um deles afetam o outro. O amor é o alimento da alma que repercute na vitalidade e na saúde do corpo físico. Quando Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, Ele estava nos ensinando a alimentar as nossas almas, a nutrir os nossos corações. São esses alimentos espirituais que chamamos de alimentos sólidos, porque são duradouros, eternos e não se perde com o nosso desencarne. Carregamos conosco para sempre, que deve então fazer parte da nossa vida diária. Podemos encontrar esses alimentos para a nossa alma nas leituras edificantes, nas conversas saudáveis, nas alegrias, no socorro de um necessitado, saciando a fome, curando uma ferida, agasalhando, enfim, na prática do bem. Alimentos sólidos que nutrem a nossa alma. Caridade em ação. O amor como nutriente para a nossa vida. Será que nós já pensamos no amor dessa forma? Quantas vezes nos sentimos exatamente assim, nutridos, após termos praticado o bem? Nos sentimos alimentados, saciados, cada vez que estendemos as mãos a alguém mais fragilizado. Se alimentar de amor. Talvez tenha sido essa uma das mensagens mais lindas que Jesus nos trouxe, quando disse: eu sou o pão da vida. Isso está no Evangelho de João, e essas palavras são tão fortes que chega a emocionar, né? Eu sou o pão da vida. Essa passagem é quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele fala a uma multidão. E depois, quando ele termina o sermão dele, algumas pessoas o procuram novamente e diz assim a ele: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Só que muitos do que estavam ali se referiam somente aos pães que Jesus havia multiplicado. Eles queriam o pão material. Outros haviam compreendido e sentido
a necessidade de provar mais daquele pão espiritual que Jesus estava oferecendo. Jesus sabia que muitos ali esperavam apenas o milagre da multiplicação novamente. Então ele aproveitou aquele momento e disse-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu vos disse: vós me vedes, mas não credes. E nós? Quantas vezes estamos à frente do Mestre? As oportunidades de nos alimentar espiritualmente com seus ensinos. Quantas vezes nós simplesmente não enxergamos ou não reconhecemos essas oportunidades justamente porque estamos em busca do pão material, em busca das ilusões materiais. Quantas vezes estivemos frente a frente com Jesus e Ele nos convidando a andar ao seu lado, a servir em sua seara, e nós não o reconhecemos, porque como Ele mesmo nos asseverou, temos olhos, mas não vemos, ouvidos e muitas vezes não ouvimos. Mas Ele mesmo nos disse: quando alimentamos os mais famintos, quando agasalhamos esses pequeninos, quando damos um teto aos mais necessitados, é a Ele mesmo que o fazemos. Provavelmente, se estamos indiferentes às dores e às necessidades dos nossos irmãos, certamente estamos distantes de Jesus. Se viramos o nosso olhar quando alguém estende as mãos nos pedindo auxílio, se endurecemos nossos corações para os sofrimentos alheios, estamos andando na contramão de Jesus, na contramão dos ensinos do Cristo. Tem uma frase que traz profunda reflexão. Eu não encontrei ao certo o autor, mas diz assim: se as feridas do teu irmão não te causam dor, a tua doença é mais grave que a dele. E certamente essa indiferença, o egoísmo, o orgulho, a falta de perdão, as mágoas são alimentos tóxicos que ingerimos e com isso adoecemos não só a nossa alma, o nosso espírito, mas consequentemente o nosso corpo físico. Diante dos desafios da vida, das provas pelas quais passamos, devemos vivenciar a prática do perdão, da gratidão, do respeito, da compaixão, da alegria de viver e da resignação. O bem sofrer, como nos ensina no Evangelho, trazendo paz e serenidade. Certamente estaremos nutrindo espiritualmente. Isso nos dará força e ânimo. Se queremos andar lado a lado com o Mestre, temos que servir como Ele nos ensinou. Servir e amar. Cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde moral. Alimentar o corpo e não descuidar de alimentar a nossa alma. O que nós escolhemos para nos alimentar hoje? O que nos edifica ou não? O que nos traz dignidade? Que ainda hoje não percamos nenhuma oportunidade de nutrir a nossa alma, criar uma rotina que nos leve ao alto, alimentar-se de esperança, de fé, de amor, que não percamos a oportunidade de nutrir aqueles que nos procuram, oferecendo a eles também um pouco desse pão da vida chamado Jesus e os seus ensinamentos de amor. Que possamos criar uma rotina onde possamos incluir atividades que possam nutrir as nossas vidas, trabalhar em nós o hábito de eliminar as toxinas das nossas almas, limpar de vez em quando as nossas almas, rever nossas prioridades, as nossas escolhas, os nossos valores, cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde moral, alimentar o nosso corpo, mas não descuidar da nossa alma. Para finalizar, eu trago aqui para nós uma mensagem do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, que diz assim, abre aspas, não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus.
A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo. A todos vocês eu desejo uma semana de muito aprendizado, que nessa semana não percamos nenhuma oportunidade de alimentar as nossas almas, de edificar as nossas almas. Que Jesus abençoe a todos nós. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.